Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a doutora Bianca Faria. Doutora, seja muito bem-vinda ao Repórter MT. Obrigada. Ela que é cirurgiã de cabeça e pescoço. Doutora, vamos falar um pouquinho aí sobre os riscos e também os cuidados que a gente tem que ter com essa região aqui, né, da garganta, também da questão da saúde bucal, que é muito importante. A gente vê hoje em dia o cuidado cada vez mais vaidoso, né, com os dentes ali, mas além desse cuidado vaidoso, a gente tem que ter o cuidado próprio que envolve outras coisas do nosso metabolismo. Doutora, quais são os sinais, os sintomas que a gente tem que ficar em alerta que tem algo de errado com essa região do nosso corpo, com a nossa boca, com a nossa garganta, com esse fator aqui da face? Então, né, na região da boca, a gente tem várias alterações. Uma das alterações é a presença de uma aftas, principalmente nós temos aftas. A afta em si não é um fator de risco para o câncer de boca, porém, o câncer de boca em seu estágio inicial, ele pode se apresentar como aftas, lembrando que nem sempre ele também se apresenta como aftas, pode se apresentar como um nódulo, como um pequeno carocinho que vem crescendo, que vem doendo, porém, acho que mais facilmente ser percebido pequenas aftas que vem crescendo e que ela não cicatriza. Então, pequenas feridas na boca, que ela não se, mesmo nem inicialmente pequena, mas que não cicatriza, que você vai tomando medicação, passando medicação, ela não melhora, elas merecem ser melhor investigadas. Então, a gente tem esse principal alerta, então, principalmente alterações que passam uma semana, passam 2 semanas, elas continuam ali dolorosas, doendo a movimentação, doendo a mastigação, a alimentação, persistente mesmo, né? Com o passar das semanas, elas merecem uma melhor avaliação. Falando em afta, doutora, me faz lembrar quando a gente era mais novo, até os avós falavam, as mães mesmo falavam, a gente tinha às vezes muitas aftas porque está relacionado às vezes com a alimentação, com a escovação que não está em dia, com esses outros fatores. Criança, né, sabe como é. E os pais falavam, não, joga um vinagre, joga um salzinho. E assim, mesmo que na hora do se fosse terrível aquela dor, passava um tempo, secava. Melhorava. Então a gente tem que estar atento a isso, né? Aquela ferida que permanece ali. Não é recomendado, né? Isso daqui era uma indicação antiga. Hoje tem remédio aí na farmácia. Mas aquele remedinho que você usou e não melhorou, essa ferida você tem que prestar mais atenção. Sim. E doutora, tem um perfil ou um público que às vezes está mais sujeito a esse tipo de afta, ou então está mais sujeito ao surgimento desses machucados, falando no sentido mais grandioso, de câncer de boca, por exemplo? Temos sim, né? Dentro do nosso consultório de cabeça e pescoço, a gente tem um perfil de paciente que tem maior predisposição ao câncer de boca. Sim. Que é aquele paciente ali após os 50 anos, com uma carga tabágica que fumou durante um longo tempo. O tabagismo é o principal fator de risco. A gente tem também o etilismo. O etilismo associado ao tabagismo, ele potencializa esse fator de risco. Porém, né, entre os dois, o tabagismo é o maior fator de risco. Sim. Mas também a gente tem pacientes que usam de prótese dentária por longo tempo, aquela prótese que nunca troca, que vem causando traumatismo, má higienização oral também é um fator de risco. Porém, essa pergunta é muito boa porque, além desse perfil de pacientes, a gente também tem que ficar atento que não é só esse perfil de paciente que tem que prestar atenção nessa afta. Porque muitas vezes a paciente tem ali aquela feridinha, mas não procura porque nunca fumou, nunca bebeu, mas não tem histórico. Nós também temos câncer de boca em pacientes jovens, temos câncer de boca em pacientes que nunca fumaram, que nunca beberam. São cânceres genéticos que apareceram pela mutação genética, a reprodução, a multiplicação celular, enfim. Então, esse perfil de paciente é sim um perfil de risco. Paciente tabagista, etilista, usa prótese dentária, má higienização oral é um fator de risco. Porém, a gente também tem que lembrar que temos câncer em pacientes sem nenhum desses fatores de risco. Então, mesmo esses pacientes jovens, saudáveis, atletas, eles têm que ficar atentos e em caso, né, das lesões anteriores que a gente comentou, que não cicatrizam, eles também merecem uma avaliação. Doutora, a gente está comentando bastante sobre a questão do câncer bucal, mas tem também o câncer na garganta, né? Justo. E como que a gente faz para diferenciar esses dois tipos? Esses dois tipos, eles trazem sintomas diferentes que merecem atenção? Dentro da anatomia, né, a gente tem os cânceres de boca e tem o câncer de garganta, que pra gente
falando nos termos médicos, é o câncer de orofaringe, né? Que é o câncer mais ali da amígdala, se a gente lembrar ali da garganta lá para trás, o câncer da úvula também é um câncer de orofaringe, que são cânceres que tem fatores de risco diferentes, é claro, também a gente inclui aí o tabagismo e etilismo, mas a gente tem outros fatores de risco para o câncer de orofaringe e tem opções de tratamentos também diferentes. Quando a gente fala de câncer de boca, né, a gente tem uma grande opção de tratamento nossa, sempre a gente lança a mão da possibilidade de cirurgia. Já o câncer de orofaringe, não. Às vezes a gente encaminha para radioquimioterapia no início, mas enfim, são cânceres anatomicamente diferentes e o tratamento também, a primeira visão para o cirurgião de cabeça e pescoço, ela é diferente. Eu imagino que no câncer, a boca como em si, ela está sempre muito exposta a tudo, a garganta está um pouco às vezes mais protegida. O inchaço local também pode indicar, ocorre no caso da garganta? Pode, né, ocorre. Como a gente falou, nodulações, né, caroços podem inicialmente se aparecer como inchaço. Na garganta, muitas vezes a gente não vai ter a ferida, a úlcera, mas aí a gente tem um abaulamento, uma amígdala, uma maior assimétrica, uma maior que a outra, e tem ali uma dorzinha, então esses fatores merecem uma melhor avaliação. Doutora, eu até estava acompanhando esses dias atrás, alguns comentários com relação ao HPV, ele ser causador de câncer bucal, de câncer na garganta, nessa região. E aí eu queria que a senhora explicasse qual que é a relação entre o HPV e esse tipo de câncer, como é que eles estão entrelaçados ali, estão associados, diríamos assim. Quando a gente fala do HPV, quando a gente vai na literatura, né, o HPV ele é muito um fator de risco para o câncer de orofaringe. Sim. E como a gente contrai, né, esse HPV na boca, principalmente com sexo oral desprotegido. Exato. Então esses pacientes com essa prática, com vários parceiros, são um fator de risco para câncer de orofaringe. Então, esses pacientes, eles, né, têm que olhar. A gente tem aí hoje a camisinha, aquela, né, proteção. A gente tem hoje as vacinas do HPV, também disseminadas aí. Hoje, começou lá atrás, hoje em dia já está mais amplamente utilizados, que também é um fator protetor. Mas o HPV está sim relacionado principalmente ao câncer de orofaringe. Ali nas curvinhas da amígdala ele se esconde e prolifera. E até falando, a gente citou aqui o caso do HPV, mas outras doenças sexualmente transmissíveis também podem trazer esses riscos aí de câncer na garganta. As doenças sexualmente transmissíveis, elas trazem junto com ela a queda da imunidade em si, né? Os fatores protetores do nosso organismo. Sim. Que também causa a queda da imunidade e causa a proliferação das células do câncer. Então, não só para o câncer de orofaringe, mas para outros tipos de câncer também, o sexo protegido é um grande fator protetor para outros tipos de câncer. Tá certo. Doutora, só para a gente ir se encaminhando aí para o finalzinho da entrevista, aproveitando que a gente comentou do HPV e dessas outras doenças sexualmente transmissíveis, quais dicas a gente pode deixar para o público, para a população, com relação a evitar esses tipos de doenças também? A senhora já citou algumas, né, que é o uso da camisinha, tá sempre atento ali o parceiro ou a parceira com quem você está se envolvendo, mas tem outros fatores. O HPV, por exemplo, tem vacina que auxilia, vacina, né? Mas quando a gente fala do câncer de boca, primeiro é evitar o tabagismo, né, que é o nosso ponto grande crucial. Fator de risco. Não só para a boca, mas para o pulmão e para outros inúmeros. Esôfago, colo, estômago, são N fatores de risco, né? O tabagismo, eles no caso. E para você que já fuma, a gente tem hoje programas no posto de saúde para esses pacientes, para ajuda, mesmo que já tenha uma carga tabágica importante. Até para recuperação pulmonar, até para, muitas vezes tem o câncer, mas até para essa recuperação do câncer, cessar o tabagismo é muito importante. Né? Então, o paciente suspender esse tabagismo. Depois, o etilismo também, a boa higienização oral. E a gente tem hoje um profissional que é o profissional dentista, que ele nos ajuda muito nesse diagnóstico precoce. Então, essas idas frequentes ao dentista para avaliar a higiene oral, para te ensinar nessa melhor controle, melhor cuidado com a boca. Então, é muito importante essas idas frequentes ao dentista. Não anualmente, só para você ver se tem aquele problema do dente ou só ir não. Quando tá com uma carizinha ali, um dente caindo, uma dor que não passa. Mas e antes, na prevenção, que ele vai te ajudar também. Vai olhar aquela ferida, né? Ou se não mesmo, não tiver ferida, vai olhar a boca, vai ajudar no diagnóstico precoce, ou vai ajudar muitas vezes a evitar o câncer.
Doutora, por último, a gente comentou do tabaco, mas eu queria trazer um pouco para a realidade, talvez, do jovem, do adolescente. E hoje o que está muito na moda, está nessa realidade do jovem e do adolescente, é o narguilé, o vape, o pendrive e esses milhões de outros nomes que tem aí que eu não consigo citar todos agora. A gente sabe, já tem estudos comprovando que eles também são prejudiciais para o pulmão, na mesma proporção que o tabaco, que o cigarro, né, ou até mais. No quesito da boca, da garganta, do câncer dessa região em si, eles também são prejudiciais? Já vem acompanhando essa situação do que vem ocorrendo? Sim, né? As suas milhões de substâncias ali contidas, né, nesses produtos são fatores de risco para o câncer, porém a gente tem que lembrar também que são novos, são substâncias novas, né? Sim. Quando a gente fala do tabagismo, a gente tem uma carga tabágica aí dos pacientes somente 20, 30 anos. Então, hoje em dia a gente ainda não tem, né, esse causas, tempo todo passado, né, esse tempo todo, não tem associações do câncer com ele. Porém, dentro da sua substância já foi comprovado por milhões de pesquisas que tem sim substâncias cancerígenas que levam ao câncer, câncer de boca, câncer de garganta, que é onde que passa. Mas por causa desse tempo, ainda por ser uma substância relativamente nova, o grande problema hoje dele tem sido mais a pneumonite, né? O problema pulmonar que eles têm causado do que realmente, mas não deixa de ser um problema para o futuro, né? Para quem faz uso. Já fica um alerta aí, já fica uma atençãozinha especial. Já. Doutora, queria te agradecer, obrigado pela presença aqui no Repórter MT, por esclarecer essas dúvidas também, né? Coisas que estão no nosso dia a dia, mas ainda assim ficam essas dúvidas na nossa cabeça. Obrigada, doutora, mais uma vez. O prazer é meu falar aqui de câncer de cabeça e pescoço, é sempre um prazer levar essa informação para outras pessoas. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada, doutora. E assim chegamos ao fim de mais uma entrevista no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!